Beleza, pessoal? Estamos iniciando mais um Papo de Boteco. Eu sou Everton Rodrigo. E eu sou o Leonel Santos e hoje temos a ilustre presença da Juliana Campos, administradora de empresa, psicóloga especialista em inteligência financeira e criadora do método Mente Rica. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres. Obrigada. É verdade, feliz Dia das esquecido, Mulheres. né? Ela que também é chefe de cozinha. Brincadeira, só que não. Tem que ter longe. Até longe por um momento, disso. Ainda bem que vocês providenciaram já É. as damas, ó. Se não... Dá pra complementar a reunião, porque depender da minha cozinha, não sai nada. Ó, então se nós Nada? tivesse pedido um prato aqui, não ia... Nada. Nada. Faço dinheirinho pra comprar, Muito bem. né? Eu Gero legal. renda pra comprar. sou Legal. adepto disso. Com Se me certeza. custa muito tempo, não, é melhor pagar. Com certeza. Já vem Ó, pronto. Com certeza. já cabe um comercial do salgado nosso aí, né? Com certeza, meu amigo. Bom, pessoal, Dama Salgaderia, a melhor opção de salgado para suas festas, confraternizações, reuniões e um bate-papo com seus amigos. É isso aí. Juliana, é o seguinte. No Dia da Mulher, eu considero você e tanto as mulheres que vieram aqui como mulher alfa. Eu gostaria como foi essa virada de chave. Porque foi uma virada de chave, né? Hoje, certeza. a grande mulher que você é, e eu quero saber como foi esse começo aí, né? Depende, é o começo recente, o começo do meio período de vida ou lá da infância, né? Se a gente começar Pode ser o recente, né? Pode ser o recente. O começo recente, o meu tio sofreu um câncer e foi bem grave. E ele estava nos momentos finais de vida, né? No cuidados paliativos. E eu perguntei para ele o que eu poderia fazer por ele. E aí ele disse que não tinha muito mais a fazer, mas que ele gostaria de ter feito muito mais por ele, né? Ele gostaria de ter convivido mais com a família, tipo a música Epitáfio, né? Dos Titãs. Sim. Gostaria de ter feito muito mais, não fez porque passou a vida inteira trabalhando muito e chegou ali naquele momento, ele não podia trabalhar e não adiantava nada, tudo que ele tinha trabalhado, e não conquistou tudo que gostaria, mas também não viveu os momentos da vida, né? Até então, eu já vinha trabalhando o processo financeiro na vida das pessoas. Desde a minha infância, eu já tenho bons resultados, já consegui administrar dinheiro, né? Consegui fazer coisas bem legais. Já comecei a viajar desde a 8ª série com o meu próprio dinheiro, que eu fazia também, gerava renda. E quando meu tio falou aquilo, eu falei, realmente, eu preciso começar a intensificar esse meu propósito de vida e transformar isso em um negócio para ajudar as pessoas, transformar isso em vida para as pessoas, para que outras pessoas não tenham essa mesma percepção que o meu tio tem, de chegar nos últimos momentos de vida e dizer, olha, eu não vivi o que eu gostaria de ver porque eu estava atrás de pagar boleto, porque eu estava atrás de fazer dinheiro, eu estava atrás de trabalhar muito para poder pagar as contas. E essa foi a grande virada de chave recente, né, como eu brinquei. Mas eu passei por momentos de virada de chave diversas vezes, né? Para ter uma ideia, eu com 11 anos de idade eu já recebia dinheiro a juro. Nossa! Eu era a única que conseguia administrar a mesada, né? Que a gente recebia uma mesada, coisa simples ali. Minha família é de origem muito simples, né? Mas os meus primos não conseguiam. E aí, quando terminava a mesada deles, quem era a única que tinha dinheiro ali no meio? A Juliana. E eu tinha lido um gibi do Tio Patinhas, entre outros, né? E na época, assim, Tio Patinhas, eu não sabia nada de juros, né? Não sabia nada sobre isso, sobre matemática. Até hoje muitas pessoas não sabem, né? Porque não aprende na escola. Mas naquela época eu não sabia nada sobre isso. Mas eu vi no gibi que o Tio Patinhas tinha entregado um bolinho assim de dinheiro e exigiu um bolão assim de dinheiro. Eu falei, bom, então no mínimo 1 por 1, né? Então, era R$1, tinha que me dar R$2. Então, era 100%. Eu não sabia nem o que significava isso, mas hoje eu penso, se eu tivesse investido nessa carreira de emprestar dinheiro, eu estaria ainda melhor do que eu estou hoje, né? Mas era mais ou menos isso. Eu sabia que, se eu fizesse aquilo ali, eu teria melhores resultados. Então, a partir dos meus 11 anos de idade, eu já comecei a fazer esse processo. Além disso, eu também emprestava minha bicicleta, tinha que pagar. Eu fazia alguns trabalhos em casa, né, e negociava ali com minha mãe, ó, tudo até aqui é minha obrigação, mas se eu fizer tal coisa, eu posso ganhar alguma coisa? Pode, o que você quer? Eu quero tanto. Sempre era algo em torno de dinheiro. Então, essa virada de chave é desde os 11 anos, né? Depois, né, como eu estava falando aqui na 8ª série, eu queria fazer a viagem junto com a escola, os meus pais não podiam pagar.
E eu, meu Deus, eu quero tanto fazer essa viagem, né? E eu já tinha um dinheirinho guardado, mas não era suficiente para fazer uma viagem com toda a escola, né? E eu comecei a fazer redação. Eu perguntava para o povo na escola quem é que queria que eu fizesse as redações. Eu era muito boa em redação, eu era muito boa aluna, né? E passar cola. Eu cobrava. Valendo algum trocadinho. Opa! Cobrava em dinheiro para passar a cola. Eu lembro. Bom, vou lembrar sempre, né? Mas eu passava assim pela parede, né? E depois todo mundo que tinha que acertar comigo. Então era meio que um mecanismo, era um negócio, né? O negócio de fazer redação para ganhar um dinheirinho. E assim houve vários momentos, né? Depois, na idade adulta, também, que aí comecei a fazer planilhas sozinha para fazer aquela administração, porque eu tenho uma meta de dar a volta ao mundo, então eu queria fazer muitas viagens, e aí eu precisava organizar a parte financeira toda para fazer. E foram vários saltos, né? Até chegar a fazer pós-graduação, a escolher mesmo qual o melhor curso que eu faria, porque a essas alturas, eu estando em Brasília, as pessoas de Brasília, a cultura de Brasília é pelo serviço público, né? Então, as pessoas em Brasília estudam muitas vezes para passar em concurso público, nem é para passar em vestibular, como muitas outras cidades, né? Então, a cultura pelo serviço público é muito abrasiva. Então, a gente cresce escutando, mas você só vai ter sucesso se você passar no concurso público, você só vai ser gente se você passar num concurso público. Então, essa é uma crença muito forte para os brasilienses, né? E eu, sendo uma boa brasiliense, aquilo também era o que eu queria, porque eu acreditava que eu teria muito mais segurança. Só que, quando eu alcancei o cargo que eu queria, eu vi que era limitado, porque eu ia receber aquele X e pronto, eu não tinha como receber mais do que aquilo. Por mais que eu trabalhasse mais, eu não tinha como receber mais do que aquilo. Então, eu tinha que fazer alguma outra coisa. Foi quando eu comecei outros processos de geração de renda extra. Então, mesmo tendo estabilidade, eu queria muito mais do que aquilo, por conta dessa minha meta de dar a volta ao mundo, eu precisava fazer mais que aquilo. E eu comecei a fazer a organização financeira também dos colegas. E eu percebi que ali eu estava convivendo com colegas, procuradores, juízes, professores, reitores de universidade, né? Pessoas muito inteligentes, né? Muito sábias, mas que não conseguiam fazer o que eu fazia, por exemplo, né? Eu tinha construído uma casa, já tinha carro quitado, eu fazia as minhas viagens, dividia minhas férias em 3 vezes no ano, fazia minhas viagens. As pessoas não conseguiam fazer aquilo. E aí eu pensei, não é por conta de dinheiro que essas pessoas têm uma boa renda, têm estabilidade, e são inteligentíssimas, né? Pessoas que passam em concurso em primeiro, segundo lugar, são pessoas muito inteligentes. Sim. O que está faltando? Né? Qual é o problema? Né? Por que essas pessoas... algo que para mim era tão simples, que eu chamo de paradigma, né? Algo que para mim era tão simples. E aí foi a partir daí que eu fui estudar psicologia, mas na faculdade de psicologia também não entra em assunto financeiro, né? De forma alguma. Você fala, mas por quê? Qual é o problema do povo que não ganha dinheiro, do povo que não consegue, que perde dinheiro, que ganha na loteria e perde na loteria? Você não tem alcance, você tem alcance ao que está por trás disso, né? As origens. E aí eu comecei a pensar em qual curso eu poderia fazer. Aqui no Brasil, eu tinha cursos voltados à controladoria, muitos cursos voltados ao dinheiro em si, que a gente fala de finanças pura, né? Por exemplo, como você fazer cálculos de juros e etc. e tal. Mas eu sabia que não era exatamente isso, porque aquelas pessoas que eu estava vendo ali são pessoas que sabiam fazer planilha, sabia fazer conta, sabia fazer cálculo, e mesmo assim não tinha resultado. Então eu sabia que era algo entre mente e emoção. E aí foi onde meu irmão já estava morando nos Estados Unidos, eu fui para lá, e aí a terra do tio Sam, né? A terra que os molequinhos, né? Criança vende limonada, né? Vai ali para a escola, já o empreendedorismo está na veia, né? Já nasce, né? Já nasce. Eu falei, bom, é por aí. E aí foi quando eu fui estudar neuropsicologia, fui estudar exatamente a psicologia financeira em si, a inteligência financeira em si, que não é só lidar com os números, mas é muito mais do que isso, né? É lidar com o seu emocional, com a sua mente e com aquilo que você pode fazer com a sua mente e com as suas emoções. Sim. E aí foi a outra grande virada, mais recente. Desculpa aí. E, assim, você vê que foi num gibi. Assim, é por isso que eu falo, hoje o pessoal não ganha dinheiro porque não quer. Porque, assim, ó, como que você com 11 anos, eu vou fazer a sua tarefa? Cara, mas é tanto. Primo, você não tem dinheiro? Eu tenho. É tanto. Então, assim, hoje, por que eu falo que o pessoal não ganha dinheiro? Porque não quer. Porque, às vezes, você é bom em um determinado assunto. Cara, se você é bom, explore isso daí. Porque, mas Leonel, isso é muito óbvio pra mim. Não, tudo bem. Pra você era muito óbvio, era muito, intuitivo. Mas pros demais, não era. Você mesmo falou, procurador, juiz, o cara ganha muito bem,
Mas ele não tinha uma educação financeira. E educação financeira não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha. Ela pode ganhar muito, ela pode ganhar pouco, né? Mas se ela tem uma boa educação financeira, ela vai conseguir prosperar. Mesmo que seja, eu ganho às vezes um salário mínimo. Então ela vai ter que apertar um pouco mais, né, os gastos não essenciais para poder prosperar. Do que aquele cara que já ganha, tipo, às vezes 20, 30 mil. Né? É mais fácil para ele cortar alguma coisa que não é essencial do que um assalariado. Sabe, algo importante do que você considerou também, Léo, é que essa questão da renda, né? As pessoas acreditam fortemente que se elas passarem a ganhar mais, muito mais, elas serão ricas, elas serão bem-sucedidas. Mas eu tenho clientes com renda de 80K, de 100K, de 120K, totalmente endividados. O carro não é dele, o carro é da concessionária, é trocado todo ano, vai lá, pega aquele que está financiado, troca por outro que também vai continuar financiado, ou seja, ele não tem carro. A casa está financiada, aí vai trocar de outra casa para ter outro padrão de vida, também financiado, também não tem casa. Sim. E aí você começa a olhar o padrão de vida dessa pessoa, o padrão de vida está todo em correr atrás de ter um padrão de vida cada vez melhor, sem ter pago o anterior. Sim. Então, não há dinheiro que chegue para manter um padrão de vida alto, uma estrutura alta. Quando você tem esse padrão de vida alto não condizente com aquela realidade, que por mais que seja 100K, 120K, 130K, não tem alcance para o tanto que você vai começar a gastar, às vezes uma pessoa que tem renda de 10, 15K, mas tem controle, tem organização financeira, ela não tem nenhuma dívida, ela tem o carro, seja simples, quitado, ela tem a casa, seja simples, quitada. Então, ela tem patrimônio, porque ela tem uma casa própria, tem um carro próprio, ela tem as contas todas em dia, ela ainda consegue guardar dinheiro, construir reserva de emergência, mesmo guardando ali 200, 300 reais por mês. Então, eu tenho casos de clientes com renda considerada alta para o povo brasileiro. Sim. E que não tem dinheiro guardado. Tem que chegar para a mentoria para eu ajudar essa pessoa, e aí eu começo a fazer todo o processo de mentoria, que começa pelo psicológico e emocional, que é o entendimento do desapego a essa estrutura social que faz com que aquele indivíduo pense que ele precisa manter tudo aquilo para ser feliz. Então, por isso que eu falo que o processo é muito mais psicológico e emocional do que os números em si. Porque vocês podem acompanhar algumas pessoas famosas quando saem na mídia que aquela pessoa quebrou. Uma pessoa, por exemplo, um cantor... Batista. É um exemplo. Mas cantores, por exemplo, que às vezes ganham 50 mil num show, 40 mil num show, e faz diversos shows, e aí daqui a pouco você vê uma história de que aquela pessoa não tem mais nada. E ela perdeu tudo. É muito fácil perder tudo. Quando você não tem o domínio do jogo interno. Quando você não tem o domínio das suas emoções, dos seus pensamentos, quando você não tem o equilíbrio do seu próprio ser, da sua essência, porque você passa a atribuir a felicidade a todos os fatores externos que podem ser comprados. Sim. E aí, nesse sentido, o dinheiro tem limite. O dinheiro é que impõe o limite para você. E aí, a essas alturas, quando você não conseguiu administrar nada disso, porque você não tinha fatores internos que pudessem fazer com que você sustentasse aquilo que você escolheu para você, você perde. E aí, muitas pessoas conseguem retomar tudo quando elas têm um mindset já mais construído para a geração de renda. Então, tem muitas pessoas que acontecem isso, eram ricas, perderam tudo e voltam a ser ricas. Talvez, e muito provavelmente, esse período de perder tudo é o grande período de aprendizado daquela pessoa. E aí, dessa vez, é um aprendizado de equilíbrio interno. Dessa vez, é um aprendizado de essência. Então, tem muitas nuances e muitas variações no processo de desenvolvimento financeiro. Ele não é pautado só na renda, especificamente. Né? Você ganha 5 mil, você é pobre, ou você ganha 100 mil, você é rico, como eu acabei de explicar. Sim. Existem muitos fatores que fazem com que uma pessoa que ganha 100K não seja rica. Né? E, pelo contrário, seja mais pobre do que quem ganha 10, 15K. Porque ela tem dívidas e não tem patrimônio. E aquele outro que teve a vida controladinha a vida toda pode ser que tenha. E, além disso, existem os fatores internos. Né? Se você colocar no Google aí quantidade de pessoas ou índice de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo, você vai ver que gira em torno de 70% a 80%. É um número altíssimo de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo. Porque essas pessoas ganharam o jogo externo do dinheiro, que é a espécie em si. Mas elas não têm condições interiores, mentais e emocionais de sustentar aquilo. Sim. E tem histórias, se você também colocar aí no Google, de como foi que essas pessoas perderam tudo. Tem um que comprou 80 Fiat Uno. Você já viu essa história? Esse seria o
o investimento, o fraco investimento, né? O cara investe só numa coisa e... Não é só investir só numa coisa. Provavelmente algum trauma que essa pessoa teve com o Fiat Uno. Ele não conseguiu comprar um Fiat Uno. É brincadeira, viu, gente? Eu não estou julgando a pessoa de forma alguma. Mas é um processo mental e emocional dessa pessoa. Que vínculo emocional ela tem com esse Fiat Uno? O que foi que aconteceu com ela que ela apegou-se em uma ideia de prosperidade baseada em um item que pode ser comprado e aí, agora eu vou comprar 80 Fiat Uno. Eu vou ficar milionário. Acabava o combustível, ele começava a usar outro. E assim vai. Acabava o combustível, ele começava a usar outro. Ainda bem que ele comprou 80, né? Mas você vê que é um processo mental e emocional? É o 80 porque, né? Nossa, 80, hein? Imagina. Mas você vê assim, às vezes até a pessoa que ela tá no CLT, assim, ela sai de um salário mínimo e ela passa a ganhar R$2.000, ela passa a ganhar R$3.000. A maioria dos casos, não vou falar 100%, mas a maioria, ela não está preparada. Ela pensa assim, nossa, agora eu vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Mas que ela já pensa logo na sequência, nossa, mas aí só vou ganhar o dobro, então eu demorava 1 ano para comprar um iPhone. Então agora eu vou conseguir comprar em 6 meses. Se eu compro em 6 meses um iPhone, nossa, eu vou poder comprar aquela calça, aquela... Então, aí quando dá o findar desse ano, ela tá devendo a alma. Porque assim, com o salário mínimo ela fazia tantas coisas. Mas, cara, dobrei o salário, em vez de pensar em como ganhar mais dinheiro, ela vai pensar em como gastar mais o salário dela. E aí o que acaba acontecendo? Ela vai ter esses ups de promoções e tal, mas vai chegar um momento da vida que ela não vai ter nada. Nada vai ser dela. O carro é da concessionária, a casa é da Caixa, né? Tudo que ele tem, nada é dele. E tudo para poder, às vezes, impressionar pessoas que ele não precisava. Exato. Porque eu acho que isso é a pior parte do cara que ganha o dinheiro, ele querer mostrar, quero mostrar pro Everton porque eu posso andar de Ferrari. Mas ela não é minha, ela é do banco. Mas ele não precisa saber que ela não é minha. Porque hoje, e isso está muito ligado com a prosperidade. Se eu posto a foto de um carrão, de uma casa, não, esse cara ele vende areia no deserto. Cara, nossa, meu Deus, ele é um gênio da areia no deserto. Cara, tá lá, todo mundo vender. Esse padrão mental, essa estrutura de vou comprar o que eu não tenho dinheiro, vou comprar o que eu não quero para mostrar para quem eu não gosto o que eu posso comprar com o dinheiro que eu não tenho. Então, essa estrutura é uma estrutura de aprisionamento. É aprisionamento do ser e faz com que essa dinâmica, né, de redes sociais, de Instagram, essa dinâmica do sorriso, essa dinâmica da riqueza postada, essa dinâmica tudo que se posta é uma coisa boa, é um aprisionamento de mentes, é um aprisionamento de emoções e faz com que a pessoa continue nesse processo de endividamento, né? Porque ela tenta se inserir num meio que não é real. Essas coisas que o Instagram só mostra coisa bonita. Ninguém vai postar choro. Não. Ninguém vai postar que está endividado. Ninguém vai postar que não tem carro. Ninguém vai postar que perdeu o ônibus, né, que aconteceu, que, sei lá. A que caiu, às vezes, até fala, né? Sim. Eu falo porque eu já falei que eu caí. Já aconteceu comigo, né? Mas esses outros fatores, que são fatores vistos como fracasso para o meio, eles não são atrativos. E as pessoas não postam. Mas faz com que aquele indivíduo que se baseia nisso daqui, ele comece a pensar que isso, então, é onde ele deveria estar e ele não está. Ele entra num processo emocional de sofrimento. E o que pode ajudar ele a sair desse sofrimento? Comprar. Ter aquilo que as outras pessoas têm e que faz com que ele seja percebido e se sinta pertencente àquele grupo. Então, se todas as pessoas estão viajando, e eu consigo perceber bastante isso nos meus mentorados, porque agora passou o carnaval, e aí eles chegavam falando, nossa, está todo mundo viajando, hein, Ju? E eu, seguindo o meu planejamento, não estou viajando. Então, o todo mundo, né, dói. É pesado, né? É pesado. Eu olho aqui nesse Instagram, tá todo mundo dos meus amigos, tudo em stories, viajando. E eu não estou porque eu estou seguindo o meu planejamento financeiro. Então, você associa o planejamento financeiro à dor, Sim. a falta, faz com que você não queira fazer. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer as pessoas entenderem
que o processo da mente rica, o processo de desenvolvimento financeiro, é um processo de liberdade, de autonomia, de independência, né, tanto emocional e principalmente financeiro. Porque as pessoas sentem muita dor quando fala de dinheiro. As pessoas sentem dor quando fala de finanças. Então, muitos e muitos empreendedores, eu trabalho com mulheres empreendedoras, olhando, elas focam em fazer curso de vendas, fazer curso de Instagram, fazer cursos de redes sociais, e a empresa quebra por quê? Porque não cuidou das finanças da empresa. O principal. Não cuidou da lucratividade, não cuidou da diferença entre faturamento e lucratividade, não cuidou de dividir contas de pessoa física, pessoa jurídica. Então, você vai fazer cursos de venda, você pode até vender muito, você vai aumentar o seu faturamento, pode ser que não tenha lucratividade, porque o custo é muito alto. Sim. Então, são fatores que só quando você lida com as finanças propriamente dito, quando você senta e vai olhar todas as suas contas, todos os custos fixos, os custos variáveis, vai fazer, de fato, o planejamento da sua vida e do seu negócio, é que você vai ter consciência daquilo que você realmente é hoje e não aquilo que você está querendo mostrar para alguém ou que você gostaria de ser, e aquilo que você vai ser amanhã, que também não é aquilo que você gostaria de ser ou que as pessoas gostariam que você fosse. Sim. Vai ser o fruto do hoje. Então, viver o hoje, né, tendo essa percepção, é que vai construir o seu futuro. Perfeito. Juliana, como é que faz para a pessoa sair? Eu não vou nem falar zona de conforto, é uma falsa impressão. Porque, veja bem, a pessoa posta um carro, muitas das vezes, que não é quitado. Muitas das vezes está numa casa que não é casa própria. Pode ser que vai numa viagem que parcela em 10 vezes. Depois essa conta vem. Qual é o primeiro passo para tirar essa pessoa? Não vou falar de zona de conforto, mas tipo uma ilusão, né? A pessoa está numa ilusão, está achando que está de um jeito, mas quando a conta vem, né? Como é que faz? Primeiro, ela ter essa consciência de que ela está na ilusão. Porque é difícil, né? Por conta de todo esse mecanismo, né, a velocidade da informação, né, a absorção de conhecimento, que é tudo isso que a gente fala que as pessoas estão expostas o tempo todo. Né? Todo mundo está com o celular na mão. Então, está todo mundo exposto o tempo todo a essa velocidade do conhecimento, da informação, a fake news, e a essa positividade que, às vezes, é nociva, né, e tudo, o conjunto de tudo isso é a própria ilusão. A pessoa primeiro tem que ter consciência de que está nessa ilusão. Porque se ela não tiver consciência, ela pode fazer meu curso, por exemplo, como sair das dívidas, um curso rápido, ela compra lá meu curso pela internet, como sair das dívidas. Então, ela vai ter lá todo o meu programa, né? Ela vai entrar em contato com os credores, ela vai fazer o planejamento financeiro, ela vai encaixar aquela negociação ali dentro. Eu ensino tudo como sair das dívidas. Mas se ela não tem consciência da ilusão, amanhã ela está do mesmo jeito. Ela só vai gastar o dinheiro. Ela vai tentar fazer e vai piorar, porque ela vai entrar no modo de frustração, né, de sentimento de fracasso. Eu realmente não consigo fazer isso, eu realmente não dou conta de fazer isso. Toca ali o barco do mesmo jeito que está. Eu não dou conta de fazer isso. Não é para mim. Entra no processo de chorar, né? E aí ela realmente não consegue sair. Agora, como sair da ilusão é querer. Como sair do endividamento? Realmente querer. Como emagrecer? Realmente querer. Como sair de um relacionamento tóxico? Realmente querer. Tudo depende de você. Força de vontade. Tem que ter força de vontade. Escolha, né? Tem que fazer uma escolha. Né? A escolha em si já é um processo doloroso também para todo mundo. Porque toda escolha você ganha algo e perde algo. E aí, esse processo dentro do desenvolvimento financeiro costuma ser doloroso. Costuma ser doloroso porque você sai da ilusão que é o que te sustenta hoje. Então, isso é um processo de falta de reconhecimento. A partir daquele momento, quem sou eu? Se eu não vou embalada toda semana. Quem sou eu se eu não estou andando no shopping com as minhas amigas e gastando? Quem sou eu se eu sempre fiz isso? Quem sou eu se eu não estou comprando presentes para as pessoas, se até hoje eu sempre comprei um monte de presente para todo mundo e todo mundo me conhece como a presenteira? É um processo de rompimento com essa identidade da ilusão. É doloroso. É um rompimento, todo rompimento dói. Então, precisa ter um apoio psicológico e emocional. É por isso, eu até estava conversando com o Bruno mesmo, antes de chegar aqui. Eu escolhi não atuar na clínica, porque eu já atuo dentro da mentoria Mente Rica, dentro da Mente Rica, com todo o suporte psicológico dos meus mentorados.
Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, nós não falamos de números ainda. Não. Não chegou ainda, né? Nós estamos falando do ser, do indivíduo, dos aspectos psicológicos e emocionais que movem esse ser, que nos movem, né? Então, esse sair dessa ilusão é praticamente a pessoa se sente desconectada de si mesma, ela não se reconhece mais. Quando eu peço para alguém fazer uma reunião com a família, um chefe de família, nós estabelecemos metas. E para você alcançar o seu resultado, você vai ter que diminuir. O que você gasta em fast food hoje, você gasta R$ 2.500 em fast food, vamos diminuir para R$ 1.500. Tá, tem que fazer uma reunião com a família e todo mundo ali. Ele não consegue fazer essa reunião. Porque fazer essa reunião, ele deixa de ser aquele pai que oferece para os filhos o que os filhos gostam. Então, é aí um rompimento de uma parte do papel que ele exerce como pai. Esse é um aspecto. Então, para vocês entenderem que dentro do método Mente Rica, não é só aquilo que eu vou colocar como meta para que ele tenha resultado financeiro, mas é o suporte emocional e psicológico para ele conseguir fazer essa escolha. Seria um 80-20. 80 psicológico e 20 é a renda do cara mesmo. Com certeza. Porque se você domina o teu ser emocional e o teu ser psicológico, você se domina. Nada te abala. Porque aí você realmente é puramente, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança de personalidade, né? Veja bem. O pai de família, igual você comentou, está acostumado a sair direto e reto com a família, todo mês ou toda semana dar um presente para o filho ou para a filha. Aí ele assiste um dos cursos, né? Opa, aprendi assim, assim, assado, não é toda semana que eu posso dar presente, não é toda semana que a gente vai sair, né? Então é uma mudança de personalidade, né? Ele vai parar com certas coisas, não vai parar 100%, né? Vai diminuir com certas coisas, né? E aí a pessoa tem que ter a consciência que está sendo bem aquilo lá que ele está fazendo para ele, para a família, né? E financeiramente também. É uma educação financeira, né? Podemos falar, né? Não se trata de desvio de personalidade em si, né? É que ele tem que aprender a dizer não. É o mais difícil, né? E o não dói. Não dói. O não dói para quem está dentro do seu círculo. Para amigo, quem está fora da sua casa, né? Aí, não, na verdade, perdão. Para quem está fora da sua casa, o não é impossível. Para quem está dentro da sua casa, o não é simples, né, de falar. E é isso que a gente tem que parar de fazer. Falar não para quem realmente importa para a gente. Explicar a situação. Eu falo assim, não é só falar não, é explicar o porquê do não. Porque quando você explica o porquê do não, por exemplo, meu bem, essa semana a gente não vai poder sair. Por conta disso, disso, daquilo. A pessoa ela vai entender. Agora, se eu falar assim, não, Juliana, a gente não vai comer. Por que a gente não vai comer? Eu tô com fome. Fica estranho, né? Fica estranho. Fica estranho. Então, assim, se a pessoa sentar, igual você falou, e conversar e explicar o porquê que vai fazer tal corte ou tal coisa, eu garanto, né, que a pessoa que estiver ouvindo isso, ela vai botar a mão na consciência e vai entender que é para um bem melhor no futuro. Mas para fazer isso tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Eis a questão. Né? Tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade emocional em si mesmo, né? E tem que construir a maturidade com aqueles que você vai dizer não, né? Que é um processo. E esse dizer não, ele é necessário em todas as áreas da vida, né? Até para nós mesmos, nós precisamos aprender a dizer não para nós. Nós precisamos a interagir com os nossos nãos e os nossos sims. E para com as outras pessoas também. Mas o vínculo que você possa ter com as pessoas, ao dizer não, você pode acreditar que você está desfazendo aquele vínculo. Então, a dificuldade do dizer não, ela tem várias origens, né? Muitas vezes, no exemplo do pai que a gente está lidando aqui, é exatamente o vínculo que ele tem com o filho que até então acreditava ele que era baseado naquele sim. Sim. A partir do momento que ele vai dizer não, ele tem que desconstruir aquele vínculo que ele baseou no sim. Ele precisa, então, reconstruir essa pequena parte do papel dele como pai. Porém, se ele tiver maturidade para fazer isso, ele também está ensinando os filhos o dizer não com maturidade. Né? A aceitação, o acolhimento, a lidar com as frustrações, a lidar com a realidade, né? dos momentos de escassez e dos momentos de prosperidade. Então, o não, muitas vezes, é um não que liberta, é um não que educa, é um não que ensina, é um não que amadurece, que evolui, e é um não de amor.
Porque a vida não vai falar só sim. Exato. E a vida, ela bate muito mais. Ela bate sem dó. Exatamente. Exatamente. E veja o quanto o desenvolvimento financeiro ensina e é sobre tudo isso. Sim. E as pessoas, às vezes, chegam, Léo e Everton, para mim e falam assim, Ju, eu não tinha feito a Mente Rica ainda, porque eu nunca imaginei que eu ia fazer um curso chamado Mente Rica. A palavra rica dói. A pessoa não se sente muito longe disso, muito, muito longe, e não tem nem coragem de falar para as outras pessoas, de postar no Instagram, eu estou fazendo a mentoria Mente Rica, tem dói para falar rica, né? Porque, de repente, ela se olha e fala assim, as pessoas vão achar que eu estou rica. As pessoas vão achar que eu quero ser rica. O que isso significa para a nossa sociedade? Pois é. Quantos preconceitos, quantos limites mentais e emocionais existem em torno dessa palavra? Isso se não começar... Ah lá, o coach. Começou, agora vai tacar de coach, né? Ai, Ele não nossa, deu nem certo em fala. nada na vida, agora você é coach motivacional. O cara tá fudido, mas ele vai ensinar a gente a ser rico. É verdade, é verdade. Gente, mas como que tá isso, né? Não, Sempre tem as piadinhas, né? pior que isso, só os gurus de internet que falam que você não alugue a sua casa, alugue seu carro, não compre casa, não compre carro. E aí eu fico assim, gente, eu não sou nenhum especialista em finanças, mas tá, eu vou investir todo o meu capital, tá? Esse capital vai me dar um retorno, às vezes mensal, às vezes semestral. Será que eu não consigo, com esse valor que ela vai me render, eu comprar um carro, pagar uma parcela de uma casa, pagar uma parcela de um carro que caiba no meu orçamento? Porque assim, os mesmos caras que falam, não compre casa, não compre carro, é o cara que tem uma baita casa, ele tem às vezes 1, 2 ou até mais carros, e isso quando eles não têm um helicóptero, né? E aí isso que eu não consigo entender. Ah, eu não posso comprar, eu tenho que alugar. Mas a Juliana, ela pode. Ela fala pra mim não fazer, mas ela vai lá e faz. E isso é uma coisa que eu não consigo entender. Gente, por que isso? Porque não é para você entender. Eu já ia falar outra é- coisa já. Eu ia falar que tá escrito nas letrinhas embaixo, que você não leu. Faz parte da Entendeu? ilusão. Faz parte da ilusão. O mercado pede por isso. Porque se ele ensina investimento, se ele está ali vendendo um curso de investimento, e, gente, não é crítica em relação a nenhum dos meus colegas consultores de investimento é vida, então, coloca amor aí nas minhas palavras. Se ele vende investimentos, não é que ele vai vender corretora como se fosse um corretor de imóveis, para a pessoa comprar imóveis. Não vai. Não vai. Vai na contramão, ele vai né? vender, ele vai vender o peixe dele. Ele vai dizer que é muito melhor, ao invés de você comprar uma casa, você manter Aluga a minha. 1 milhão investido. Porque 1 milhão investido dentro de uma corretora gera comissão. E aluga a casa dele. Ah, que maravilha. Maravilha. Por isso que é importante você ter consciência da ilusão e adquirir conhecimento. Porque você pode fazer as suas próprias escolhas. Você não precisa acreditar nele. E você não precisa também ficar pensando, mas por que ele tem a casa e ele está me falando que não? Eu não estou entendendo. Então, porque o que ele fala não é para você entender mesmo. Agora, o que você vive é para você entender. Os seus mecanismos emocionais, mentais e práticos é que é para você entender. E aí é por isso que essa construção ela é individual e muitas vezes ela precisa de um apoio técnico. Mas, nesse caso da casa, por exemplo, que é muito polêmico, né? É muito polêmico. As pessoas chegam para mim e falam, Ju, ok, eu tenho esse dinheiro aqui, e aí eu quero ou comprar um apartamento ou investir. Eu falo, o que você quer? Você quer comprar um apartamento ou você quer investir? Eu não sei o que é bom. Se você não sabe o que é bom, do ponto de vista financeiro, vamos fazer cálculo. Sim. A gente faz o cálculo, qual é o valor da sua casa, o quanto que essa casa vai valer em forma de expectativa daqui 2, 3, 5 anos. A gente vai fazer o cálculo dos tipos de investimento que você vai fazer com esse valor e vamos ver quanto que esse investimento vai render para você em 2, 5 anos. É número. Só que o problema é que o imóvel ele nunca desvaloriza, né? Só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. Ninguém nunca comprou uma casa de 100 mil e vendeu daqui 10 anos por 50. Então, depende, né? Depende. Vamos pensar em fatores que podem acontecer, apesar de muita dificuldade, apesar de ser raro. Lá em Brasília, por exemplo, que eu sou de Brasília, né? Sim. Falei para vocês. A pessoa comprou um imóvel e o imóvel do lado teve que ser implodido. Esse imóvel aqui perdeu valor. Sim.
né? Abalou a estrutura, foi para a justiça, está tentando negociar, mas não consegue vender, né? Porque o imóvel do lado está desocupado, outras pessoas invadiram os imóveis. Nananana. Eu vejo aqui na avenida que agora muitos andarilhos começaram a entrar nos prédios, né? Ali na Avenida Badibacite. Os abandonados. E aí eles começaram a dormir, etc. e tal. Esses imóveis já começaram a perder valor. Porque as pessoas, para comprarem esse imóvel, elas praticamente gostariam de uma garantia de que não teriam que lidar com aquilo, e não tem como dar essa garantia, né? Porque é um problema social. Então, são situações que podem fazer com que esse imóvel desvalorize. É por isso, Léo, que eu estou falando que não é só ter esse domínio dos números em si, mas de todo o contexto. Sim. E aí não vai ter ninguém que vai dizer o que é melhor no ponto de vista geral. Porque não tem. Depende do imóvel, do lugar do imóvel, do seu financeiro, do tipo de investimento que você faria. Ou seja, o processo de comparação nunca pode ser uma comparação com o todo, com outras pessoas. Porque outras pessoas não vestem nunca o seu calçado. Sim. E né? outra. Está na sua vida. O melhor para mim não é o melhor para você. Não necessariamente. Exato. Exatamente. Então, a partir daí, é o que é melhor para você, olhando o teu contexto, as suas opções de escolha, que não é a mesma de todas as outras pessoas. Então, não adianta ficar assistindo esses vídeos do YouTube e comprando fórmulas mágicas. Não existem fórmulas mágicas. Para com isso. Gente, para com isso. Para de ficar buscando coisas quanto mais fáceis e fórmulas. Se você fizer essa fórmula aqui, vai dar certo. Você tem outra vida, outra história, outra infância, outros pais, outro regionalismo, outra cultura. A tua pegada é outra, não vai ser a mesma daquela pessoa e daquilo que ele está vendendo ou comprando. Pode ser que dê certo para você? Pode ser, mas pode ser que não também. Então, quando você busca algo personalizado, que é o sentido da mentoria, por exemplo, quando eu faço a mentoria com o meu cliente, é ele, é a história dele. É o negócio dele, é a psique dele, é tudo dele. Né? Não vou trazer uma outra receita do que eu aplico com todo mundo para aquela pessoa. Não. É o dele. É como a gente vai construir o crescimento dele, baseado na estrutura dele. Até porque todo mundo não é igual, né? Eu ganho 10 mil, ele ganha também 10 mil. Eu gasto com festa, ele gasta também. Então, todo mundo não é igual, né? Então, não tem como seguir, um exemplo, aquela receitinha, tudo certinho, bonitinho. O que eu fiz foi desse jeito, se você fazer também vai dar certo. Com cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Até porque se a gente pegar um nicho, tráfego pago, quantas pessoas são autoridades na internet que fazem tráfego pago, mas quantas delas realmente aplicam o que estão falando? E não é só no nicho de tráfego, qualquer nicho. Qualquer nicho. Porque assim, mas eu vejo muito isso porque às vezes o cara fala assim, eu vou te dar, quando o cara fala assim, eu vou te dar um exemplo de um produto, né, para você se basear, mas não faça igual porque é só um exemplo. Eu acho essa frase uma pessoa mais real do que o cara que, não, faça aqui, com apenas 2 horas por dia você vai ficar milionário. Como? A receitinha, Com né? o celular. Se você tiver um celular, um acesso à internet 2 horas por dia, eu recebi uma mensagem assim hoje no celular, desse jeito. Eu quase que eu comprei o curso para ver qual que era a enganação, né? Mas pelo menos, se tivesse mudado um pouco a enganação, né? Porque a hora que eu recebi aquele texto, eu perdi tempo de ler, né? Porque não estava salvo o contato, então eu fui ler, eu falei, não, gente, não é possível. Em pleno 2023, o cara com essa enganação aí de 2 horas por dia, um celular e uma rede de internet, não tem condição. Ninguém mais cai, né? Não cai. Cai. Pior que cai. Cai. As pessoas ainda caem naquele conto lá do bilhete premiado. Ainda caem em golpes que a gente... É só você assistir em qualquer noticiário. Às vezes aparece a pessoa... o golpe, não sei do... Gente, as pessoas ainda caem. Mas por que as pessoas ainda caem? Primeiro porque a gente acredita que as pessoas têm o mesmo conhecimento que nós. Sim. É o que a gente conversou no começo. E elas não têm. De que elas têm a mesma percepção que nós e elas não têm. Segundo, que o Brasil é grande. É grande, é gente, é diferença cultural, é diferença na educação, tem escola que ensina uma coisa, tem escola que ensina outra, é diferença de professores. Então, as pessoas caem em golpes o tempo todo.
esse negócio das pessoas estarem entregando mais ilusões, né? Eu gosto muito de fazer qualquer coisa ouvindo minhas palestras no YouTube. E escuto direto, né? Vou fazer e coloco meu fone de ouvido e tal. E aí passa aqueles anúncios, né? Passa do anúncio. O Leandro, inclusive, ele fala que o YouTube deveria ter um modo louça. Modo louça. Um modo louça. Porque a pessoa está lavando a louça, assistindo suas coisas, né? Que gosta, e vai lá, tem que estar com a mão toda ensaboada para tirar o negócio do anúncio, né? Tinha que ter um modo. Mas como não tem, né? A gente é obrigada a ouvir os anúncios. E aí uma dessas autoridades falou assim, se você sabe fazer qualquer coisa, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode ensinar alguém a fazer isso que você sabe fazer. E aí eu escutei aquilo e eu fiquei, meu Deus. E é uma autoridade, assim, milionária aqui no mercado brasileiro, né, que vende curso. Pessoas que vendem curso. E muita gente compra porque pensa, não, eu sei fazer alguma coisa, eu vou comprar esse curso, e eu vou começar a fazer esse curso e eu vou vender isso que eu sei fazer. Primeiro, isso é baseado na superficialidade total. Sim. Então, alguém que sabe fazer alguma... E ele ainda diz assim... Se você sabe fazer, não precisa ser especialista. Nossa Senhora, meu Qualquer Deus do coisa céu. que você sabe fazer. Então, é um apelo muito forte. Aí nós temos quantos milhares, milhões de desempregados no Brasil? Nós temos quantas pessoas que gostariam de complementar a renda? Então, no meu entendimento, isso não deveria poder estar veiculado. Eu acredito que não deveria. É a minha opinião pessoal, para ninguém me mate por isso. Mas porque eu penso que é realmente um apelo, mas assim, direto na veia, direto no emocional. Porque você que está desempregado, você sabe fazer o quê? Você amarrar o tênis. Sabe amarrar um tênis, sabe ligar um... Não, eu até preciso de gente que sabe lidar com o iPhone. O povo que sabe usar o iPhone, né? Vou fazer um curso do povo que sabe usar o iPhone, porque eu não sei. Beleza, você vai lá e vem aqui, compra meu curso, que eu vou te ensinar a dar um curso disso aí que você sabe fazer. E nem precisa ser bom. Só saber fazer tá bom. Nossa Senhora. Não, aí não dá. Não. Complicado, hein? Porque aí você pega um cara desse, ó, vamos chutar baixo, ele tem 1 milhão de seguidores. Aí ele vende esse curso por R$50. Não precisa ser os 97, os R$100 que a maioria põe de praxe, né? 97 alguns, ele vende por R$50. Que metade desses 1 milhão... Não, vai, que, sei lá, 40% desses 1 milhão de seguidores comprem o curso dele. Pronto. Ele ganhou dinheiro sem fazer nada de força. Nada. E o pior é que a hora que o cara terminar o curso, se ele não vier com uma parte 2, né, o cara vai se sentir muito enganado. Agora, você imagina o cara que compra a parte 2, a 3, a 4, a 5, a 15 e nunca chega no resultado que quer. Porque para quem tem 1 milhão de seguidores, se o cara falar que isso aqui é um disco voador, todo mundo vai acreditar. Mas você que tem 100, 200, 1000 seguidores, você fala que isso aqui é um disco voador, cara, desculpa, vamos chamar de louco. É o mínimo. Vai ser cancelado. Sim. É complicado, hein? O meu irmão ontem, ele me perguntou... o meu negócio é digital, né? Sim. Eu trabalho com mentorias online, eu trabalho com cursos online. Então, eu estou no mercado digital. Eu preciso gravar anúncios, eu preciso fazer tráfego pago, eu preciso estar no negócio, né? E eu costumo explicar bastante isso para os meus mentorados. Assim, eu ajudo as pessoas a desenvolverem a essência, mas nós estamos no mundo material. Nós estamos no mundo, nós precisamos gerar renda, nós precisamos guardar dinheiro, nós precisamos fazer investimento, nós estamos no mundo material. Então, a gente tem que, ao máximo, tentar manter o equilíbrio entre o nosso estado mental, emocional e material, né? Que é fazer com que o nosso negócio tenha mesmo um sucesso, com que o nosso negócio tenha resultado, e tenha resultado de lucratividade. Encontrar esse equilíbrio é o meu objetivo, o equilíbrio entre o estado mental, viver o momento presente, né? Observar os aspectos que fazem com que essa pessoa viva a sua essência, família, amor, fazer uma meditação, o estado espiritual, o estado emocional. E aí, às vezes, a pessoa foca só nisso, e aí eu venho e falo, tá, mas vamos vender também. Né? Vamos aumentar o faturamento, vamos diminuir os custos para aumentar a lucratividade. Então, a pessoa se sente, às vezes, muita coisa para fazer. Sim. Porém, quando você encontra o seu eixo de equilíbrio dentro da sua própria vida, você consegue ir lidando com as circunstâncias. Né? Mas você precisa ter aquele movimento que eu falei para o Everton, de querer.
Porque é esse querer, é essa vontade que faz com que você sustente as obrigações que você tem no dia a dia e aquilo que você quer melhorar no seu dia a dia. E aí, com essa história do Red Pill, essas histórias, esses anúncios, essas coisas todas, o meu irmão revoltado falou assim, nossa, revoltado com a situação, né? Ele falou, nossa, mas agora não dá para acreditar em mais nada que passa na internet. E esse tanto de gente que vende curso, como é que a gente vai saber que é verdade ou que não é? E o povo vai pensar que o seu curso também não presta, porque você também está na internet igual todo mundo, ninguém sabe em quem acreditar. E eu disse para ele, apesar de estar na internet, a grande maioria dos meus negócios são por indicação. Sim. Então, eu também, apesar de ver uma pessoa no Instagram com milhares de seguidores, eu pergunto para outras pessoas que consumiram quem é aquela pessoa. Porque, de fato, hoje, não dá para acreditar mesmo só em anúncio e só naquilo que é vendido na internet. A gente tem que realmente perguntar. Aqui em Rio Preto, nós temos vários grupos de networking. E em outros lugares também eu percebo que tem. Nós temos que, quem é empreendedor, tem que fazer trânsito mesmo nesses lugares, tem que ir conversando, tem que lidar com pessoas, auxiliar e ajudar. E a gente tem que trocar informações sobre cada um de nós. Sim. Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui hoje no podcast. A partir de hoje eu conheço esse podcast, a partir de hoje eu conheço vocês dois. A partir de hoje, quem me perguntar do podcast, provavelmente vai fazer negócio com o podcast. Sim. Amém. Ó, que Não beleza, hein? Que beleza, É hein? bem por aí. Então, mesmo tendo um movimento na internet, nós, cada vez mais, vamos estar pautados nas indicações e nas referências pessoais dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos conhecidos. Eu estou fazendo um negócio, eu estou montando a minha equipe nova e eu tive bastante dificuldade. Os rapazes são de São Paulo, eu não conheço. Mas são bons, têm referência, etc. Mas eu não conheço. Eles estão na internet, eu conheci pela internet, por um portal e etc. e tal. Eu perguntei para eles, quem são os seus clientes? Quem foram? Entrei no Instagram dos clientes. Mandei mensagem. Oi, tudo bem? Eu sou fulano. Você conhece fulano? Trabalhou com ele? E aí, como é que é? E as pessoas responderam. Nunca vi aquela pessoa na vida. Mas não tem como eu fazer essa aferição se não for dessa maneira. Então, eu aconselho as pessoas a realmente buscarem informações sobre quem vão contratar, sobre aquilo que vão consumir, aquilo que vão comprar. Não ficar baseado somente naquilo que é veiculado. Porque às vezes você pega um cara que ele é muito bom de copy, ele é muito eloquente, fala muito bem, junta isso com um tráfego muito bom, esse cara vira um monstro. Vai embora. Compre agora, que não sei o quê. O cara começa a despertar gatilho mental em você, vai. A hora que você vê, você já comprou. Aí já foi. Putz, já passei o cartão. Esse negócio de tráfego é muita coisa para nós conversar, hein? Mas assim que é bom, né? Não, dá uma semana de conversa. Uma semana de conversa. Mas ainda falando assim, a questão do tráfego, eu acho que é uma das coisas que eu vejo de nicho da internet que assim, é um pouco mais palpável o resultado. Então, falando sobre tráfego, né? Eu que estou ali no mercado também. Eu converso com produtores de infoprodutos e aí eu pergunto, e aí, quais são os resultados? Como eu sou mentora financeira, o meu viés é de resultado financeiro, né? Sim. Eu trabalho com a mente, com as emoções, mas meu mindset é voltado... E o resultado? E aí a pessoa vem, eu tive um resultado de venda de 100K. É ótimo, né? Porque tem um produto aí vendido que as pessoas vão fazer 100K em um mês, tal. Mas quanto que você investiu em tráfego? 80. Não, aí foi péssimo. Mas a pessoa tá achando maravilhoso que ela fez 100K. Entende? Ela fez 20, né? Você fez 20. E aí eu explico, mas espera aí, por que você tá tão feliz? Eu vendi 100K, Ju. Mas você gastou 80. Eu tô com a minha turma lotada. Tem gente do Brasil inteiro. E eu... Pensa. Porque o tráfego pago, ele é pago. Sim. O nome já diz, né? Então, você trafegar pagando, e aí você vender, e depois o que você ganha não dá nem a metade daquilo que você investiu pagando para aquelas pessoas estarem ali, você pagou, bancou todo mundo para estar ali. Sim. Você praticamente fez uma caridade. Pessoal, é bem simbólico, 20 reais cada um. Vamos entrar aí. É mais uma ilusão. Sim. Uma vez eu pus o apelido disso aí de famosa matemática burra. Eu jogo 50 e ganhei 60. Nossa, tô estourando agora. Mas, gente, o teu investimento
Eu falo assim, que um bom nível de tráfego, o cara investiu 80, no mínimo 200 tem que voltar, total. Mas é difícil, hein? Não, é difícil. E tá cada vez mais difícil, né, Léo? Porque assim, o clique tá muito caro. A ferramenta começa a utilizar da própria inteligência para gerar mais dinheiro para si, a Sim. ferramenta. Então, você percebe que quando você... Por exemplo, você é infoprodutor também? Não. O infoprodutor que está lá, vou dar o meu exemplo, né? Eu vou lá, posto foto minha, tem um monte de curtida, tem um monte de visualização ali no Stories. Aí do Gael, então, eu tenho um bebezinho de 1 ano. E aí ele aumenta muito o meu engajamento. Sim. Ai, Gael, usando o Gael. Quando precisa aumentar um pouquinho o engajamento, põe uma foto do Gael e dos gatinhos. Vixe, vai lá em cima. E aí, se eu coloco um produto com o link, cai drasticamente. Porque a ferramenta entende que você começou ali o negócio, e aí, então, para você entregar, vai ter que pagar. Coloca a foto do Gael com o link embaixo. Ó, Marte. Cai também. Cai também, você testou? Cai também. Falar, cai. Eu já testei de tudo. Né? Sou mentora financeira, eu fico, mas não é possível, gente. Tem que economizar nesse negócio aqui, tem que ter um negócio disso daqui ficar mais barato. Mas não, se você fala, se você escreve do seu produto, a inteligência capta Derruba. e derruba. Derruba o engajamento, derruba a entrega absurdamente. E aí você fica um tempo depois, se você voltar com a foto do Gael, né? Se voltar com a foto do Gael, aí sobe. Mas falou de produto, cai. Porque ele, beleza, vai vender agora? Tem que pagar. Não, pagando sobe. Né? Pagando sobe. Mas eu falo assim, o tráfego ainda, hoje ele é muito assim, ele está muito mais fácil do que ele era antigamente, por conta dessas ferramentas de inteligência artificial. Hoje você consegue espionar os seus concorrentes, as palavras mais pesquisadas no Google. Então hoje é um pouco mais assertivo do que era, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Né? Então hoje está um pouco mais assertivo. Mas não é porque está mais assertivo que vai vender mais. Né? Então, mas você paga pela assertividade, né, Léo? Também. Porque antes, eu fazia tráfego, pagava assim, 50 centavos, 40 centavos, às vezes, para a entrega de um anúncio. Né? Hoje, eu cheguei a pagar R$80 R$80 de tráfego de mas também pedi para bloquear na mesma hora. Né? Ah, não, pelo amor de Deus. R$80 por lead. Não, tá muito caro. Na hora que eu vi, eu falei, pode cancelar agora. Pausa essa campanha aí agora. Então, toda essa inteligência, nós pagamos. Não existe almoço grátis. Não. Assim. Só se for lá no Feijão. Nossa, lá é bom. No Feijones, pode ser que eu Aí consiga tem. um almoço grátis lá. Olha, eu comprei outro dia e eu tô tentando uma segunda via, mas assim, no 0800. Ó lá. Mas é bom. É bom. Ó, vou falar outra coisa. Para você que não conhece, vou falar da Coco Ice, uma empresa 100% brasileira de Pentecoste, Ceará. Muito bem, meu amigo. E só coco verde, não tem coco maduro não, só coco verde. Nas embalagens de 290 ml e também 900 ml. E para você que pensa ser um distribuidor Coco Ice, é só entrar em contato @CocoIceBR ou pelo WhatsApp 17 996 17 28 07. Coco Ice, tamo junto. O cara tá voando. O cara tá voando. O cara... É o quê, rapaz? Começa o brinde. Vamos no brinde, então. Vamos no brinde. Eita, tamo junto. Mas assim, igual você falou. Paguei R$80 no lead. Se me voltar R$1.000 do produto, ótimo. Né? Claro que se eu pagasse R$1,80 seria, né, o estouro. Mas assim, igual outro dia eu vi mesmo, estava analisando uma campanha. A campanha é 80 e o produto 95. Falei, cara, stop isso daí, pelo amor de Deus. Para com isso. Joga fora. Tem que tomar muito cuidado. Se você deixa a campanha lá aberta... Obrigada, Bruno. Se você deixa a campanha lá aberta e você não acompanha, mas não é diário, é assim, o tempo todo. Simultâneo. O tempo todo. Realmente pode acontecer alguma coisa que vá lá em cima e se você não viu, o dinheiro vira água. Não, vira. Outro dia eu abri uma campanha, falei, vou testar isso aqui.
Eu abri, falei, vou testar, então vou começar com um valor baixo só pra gente sentir. Eu virei as costas, eu atualizei, dei F5 eu falei, gente, como assim? Já foi a verba? Deu nem tempo. Não deu nem tempo. E assim, eu não tinha colocado R$1, né? Eu coloquei um valor assim, baixo, mas um valor que assim, era pra rodar pelo menos umas 12 horas a campanha. Né? O que normalmente roda. Aí eu falei assim, Jesus, eu me assustei. Eu falei assim, não, tudo bem, impressão, clique, tava bom, foi médio nesse dia. No segundo dia foi melhor, porque eu arrumei algumas métricas. Mas mesmo assim, a hora que eu joguei, eu virei, atualizei, tinha estourado a campanha, eu falei, gente, para. Vamos ver qual que foi o erro, né? Porque assim, para estopar rápido assim, tem algum erro. Léo, sabe que essa nossa conversa me fez lembrar dos investimentos em renda variável, né? Porque eu associo muito, eu até brinco com a minha equipe. Eu brinco que o meu investimento no tráfego é praticamente o meu investimento em renda variável. Porque é muito parecido. Essa dinâmica, inclusive, de estar sempre no movimento de estar olhando, é muito parecido com o trading, né? Sim. É você estar ali dentro do jogo, olhando o tempo todo para ver se você vai ter uma oportunidade melhor ou não. E nesse aspecto, de novo, nós entramos no aspecto psicológico do negócio, né? Quem trabalha com tráfego pago e que vive esse movimento de ter que estar olhando ali o tempo todo, está praticamente lidando com uma renda variável, que você está lidando ali com o dinheiro, mas o fator emocional é, se eu colocar mais dinheiro, eu vou atingir mais pessoas, eu vou vender mais. Sim. E aí fica naquela motivação, entre aspas, motivo que leva à ação, para investir mais e para deixar a campanha rodando para vender mais. Porém, aquilo ali ainda é a fase de captação de lead, nem é o processo de venda ainda. Não. O meu grande trabalho hoje com as minhas equipes, com os meus gestores de tráfego, é exatamente fazer eles saírem desse modelo de ilusão de que, meu Deus, está captando muito lead. Mas, meu bem, nós ainda estamos na captação. Sim. Se a gente colocar muito dinheiro, ainda que seja aí, não é garantia de que essas pessoas vão aparecer no evento e de que essas pessoas vão comprar ainda. E outra coisa, Faltam outras duas etapas. não é só captar, é manter esse cara aquecido. Porque assim, eu vou captar para daqui 2 meses. Exato. Cara, você vai gastar muito para aquecer, né? Ainda mais hoje com o tráfego, você consegue captar com, às vezes, 1 mês, 15 dias, 20 dias, ele se vem aquecendo esses leads e pega. Mas o cara que aquece para daqui 2, 3 meses, ele gasta muito aquecendo os leads. Porque o cara, mentoria hoje, mente rica. Não, mas é só para daqui 3 meses. Não, daqui 3 meses não sei se eu quero mais. Então, às vezes, é essa sacada que o cara tem que ter. Né? Eu vou lançar semana que vem, vou lançar amanhã. Cara, então vai. Mas vai demorar muito tempo, né? Então eu não recomendo. Vai mais moderado, né? E vai sentindo o mercado, vai sentindo o teu público. Conforme for aquecendo mais, aí você vai colocando mais. Mas assim, devagar, né? Senão, uma hora você fala assim, putz, gastei 100k, aí ganhei 110. É por aí. Esse aspecto psicológico que a gente está conversando, que é muito parecido com o investidor da renda variável, essa equação de tempo versus ganho, tempo versus perda, tempo versus investimento, ela sempre vai estar presente também no desenvolvimento financeiro. E aí as pessoas chegam tanto para quem tem dívida, quanto para quem vai investir para ganhar mais dinheiro. Ai, que benção ligar o ar-condicionado. Nossa. Você falou que podia ser informal, né? Podia. Ai, mas senti aqui, olha, ar-condicionado. Olha, para quem está de longe, São José do Rio Preto é muito calor. Então, ligou o ar-condicionado aqui em cima de mim, alegria. São José do Rio Preto é quente de dia e mormaço de noite. Nó! Mas tá chovendo bastante também, né? Mas calor do mesmo jeito. Calor do mesmo jeito. Por quê? Essa pessoa, ela não tem essa noção temporal, né, do investimento que ela faz agora, que se ficar mais tempo, ela vai ter um melhor retorno. E aí, quando entra ainda na dinâmica da renda variável, que o fator é sem controle, ela não sabe quanto que ela vai receber, essa ansiedade, esses fatores internos e psicológicos aí é que eles entram em ação mesmo. Então, o que eu costumo falar dentro desse cenário, tanto para o meu gestor de tráfego, né, que é a pessoa que trabalha com também essa volatilidade, quanto com os investidores. Você precisa ter domínio e ter muita clareza dos seus objetivos.
O gestor de tráfego ele tem que ter muita clareza de cada etapa e da meta de cada etapa. E do tempo que cada etapa vai durar, no sentido prático e no sentido de resultado. Quanto tempo eu vou fazer, operacionalizar isso, para ter resultado em quanto tempo? Para frente, etc. A mesma coisa é quando alguém vai começar a investir. Primeira coisa que você tem em mente é dos seus objetivos, tem que ter em mente é dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu vou precisar desse dinheiro quando? Vou precisar desse dinheiro logo? Então, não invista em renda variável. Precisa investir em investimentos que tenham alta liquidez. Sim. Né? Que você não sofra nenhuma perda por tirar esse dinheiro amanhã ou depois. Se você não tem preocupação, é melhor você fazer um investimento a longo prazo. Agora que a Selic ainda está alta, especialmente se você tem medo de perder dinheiro, o teu lugar é na renda fixa. Sim. Porque se você tem medo de perder dinheiro, você vai passar apurado se você colocar na renda variável. Porque o nome já diz, é variável. Né? Você não vai ter controle nem do valor que você colocou, nem do que você vai receber, nem do tempo. É igual o mercado de ações. Sim. Assim, você pode estar muito bem, mas pode ser uma notícia bombástica amanhã, e aí você vai falar assim, ai meu Deus, eu tinha 20 mil lá, e aí agora parece que eu não tenho mais nada. Exato. É triste. E aí, nesse sentido que a gente está falando sobre as ilusões, né? Se você não sabe nada e você entra num canal no YouTube para aprender sobre isso, muito provavelmente você vai fazer a escolha errada. E vai comprar um curso. E vai comprar um curso. Acaba comprando, né? E não vai assistir o curso, né? Porque a grande maioria... Você pega um relatório da Hotmart, que é uma grande plataforma de infoprodutos, de cursos, ela tem lá o relatório da quantidade de pessoas em relação a todos os cursos, que concluem os cursos. Olha aquele foguinho lá, não sei se vocês já viram. As pessoas quase não concluem os cursos. Porque não chega até o final. Psicológico e emocional. No calor do momento... Na hora que está assim, eu preciso disso na minha vida, vou comprar esse curso. Amanhã ela já não estava com esse mesmo sentimento. Muito provavelmente, a grande maioria, né? E o pior não é isso. O pior é ele compra o curso, aí ele acha que na primeira aula ele já vai sair e ganha dinheiro. Não, gente. É teoria. Se você comprou o curso, você não sabe a teoria. Porque se você soubesse teoria, você não estava comprando o curso. Então, assim, o mínimo que o cara pode fazer é te ensinar a teoria. Acabou? São 50 aulas, 20 aulas, que não interessa. Acabou? Assistiu tudo? Pô, assiste de novo. Putz, agora você tem confiança? Tenho. Agora vai, filho. Vai e faz. Não, o cara, ele olha a primeira aula lá, 40 minutos. Olha a segunda aula, 1 hora. Ele fala, deixa eu ver o negócio dos 2 horas lá por dia, lá com apenas um celular, que acho que vai dar mais certo. Isso aí que você comentou sobre assistir várias vezes... Você pode usar como exemplo um filme. Quando você assiste o filme a primeira vez, a segunda vez você assiste e fala, nossa, parece que aquela primeira vez eu não tinha visto isso, eu não prestei atenção nessa fala. Então, tem muitas coisas que passam batido. Sim. Né? Mas, então, para quem nunca fez investimento, quer começar, mas, Juliano, eu não estou sem condição, estou meio apertado. E aí? Como é que faz? Começa. A pessoa consegue começar a investir com R$50. R$50... Já dá para começar com R$50. Você não compra nem uma pizza hoje, né? Não. Não, compre. Aquelas do mercado, da Sadia. É verdade. Ô, Sadia, patrocina a gente, inclusive. É muito fácil hoje fazer investimento, né? Para você começar, por exemplo, na renda fixa, você não precisa nem de corretora. Você pode entrar direto aí no site do Tesouro Direto, faz a simulação que você quiser, para os objetivos que você quiser, direto. É só clicar aí, Tesouro Direto, já vai entrar no link, você entra lá, faz o seu cadastro, você já pode começar a investir no Tesouro Direto, que é a renda fixa. A renda fixa tem alta liquidez, então você pode sacar D+1, né, no outro dia. E tem até 250 mil é protegido pelo fundo garantidor, né? Então, e não tem variação praticamente, né? Entendi. É bem seguro. É muito fácil, muito simples e você já começa a investir com pouquíssimo dinheiro. A constância e a consistência têm dado muito resultado em pessoas que têm baixa renda ou pessoas que têm pouco dinheiro, né? Porque a pessoa em si ela já compreende que ela pode fazer aquele movimento.
ela sente uma estima elevada por si mesma, ela sente que ela está se comprometendo com ela mesma, fazendo algo por si, quando ela começa a investir. Então, veja, tem um aspecto fortalecedor emocional no processo, que vai ajudar com que ela continue investindo. E, à medida que ela vai vendo que ela está guardando o dinheiro, ela também tende a querer fazer isso mais vezes. Começar é maravilhoso. Continuar é que dá resultado. Então, começar hoje, aqui, assistindo junto comigo, entra aí no teu celular mesmo e abre a tua conta ou numa corretora, que também é muito simples, ou direto no Tesouro Direto, como a gente está conversando. E coloca lá R$50, coloca lá R$100. Beleza. A mês que vem você continuar fazendo isso, dá muito, muito resultado. Que é a constância e a consistência. O que aqui também precisa levar em consideração? Que seja R$100, todo mês de R$100. E aí, daí para mais. Se a gente Não parar daí para menos. Se a gente né? parar para analisar, em um ano, R$1.200. 1.200. Mas 1.200. eu acho que o maior problema das pessoas é... mas é só R$100, meu amigo. Mas coloca R$100 vezes, sei lá, 300 meses. Exato. E aí a gente precisa... E, nesse sentido, você trabalha com o juro composto a seu favor também, né? Sim. Porque Sim. quando você faz esse investimento, no outro mês vai render do que você investiu e do que rendeu. Então, você sempre tem ali um balanço positivo, né, quando você trabalha nesse sentido. Isso é muito bom para todas as famílias. Eu trabalho com mentorias familiares Também? também. Olha que maravilha. Maravilhoso. Mulher alfa, Vi. Mulher alfa. Ah, Eu reúno toda a família, a gente faz a mentoria familiar, pai, mãe, tudo, faço a instituição da mesada, né, as crianças interagem, ensino sobre dinheiro para as crianças. E, em família, nós construímos os fatores de investimento da família. As crianças participam, então as crianças também, da mesada, elas tiram aquele valor para investir. Então, eu tenho mentorados de 12, 15 anos que já fazem investimento de R$500 por mês. Olha. Eu tenho mentorados dentro de mentoria familiar, crianças que eles já aprenderam que o bom do presente é ganhar presente em dinheiro, porque eles investem. Tá. Olha a diferença, porque às total, vezes você demora total. muito tempo para ter essa consciência. E o menino de 11, 12 anos que já tem essa consciência, por exemplo, pega um cara de 30, ele tá 20 anos na frente de um cara de 30. Ou um cara de 30 tá 20 anos atrasado, né? Não sei, depende. Acontece, né? É Acontece. o copo meio cheio, meio vazio. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se hoje você não tem educação financeira e depois é só fazer um dos cursos, principalmente o Mente Rica, e depois a conversa é outra, né? Com certeza. Juliana, queria aproveitar esse momento para deixar você falar das suas redes sociais, mandar um abraço para alguém, né? Ai, muito obrigada. Não, com certeza. Bom, primeiro, muito obrigada por esse momento. Foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser maravilhoso. Falei para vocês, hein? Tá Com vendo? certeza. Falou e fez. Mas por quê? Porque é desmistificar o assunto finanças, né? Muitas das pessoas, quando entram em contato comigo, fazem um curso meu, saem dizendo assim, Ju, eu nunca imaginei que eu fosse rir, que eu fosse me emocionar tanto em um curso de finanças. E esse é um dos meus objetivos, né? Um dos meus propósitos de vida, fazer com que as pessoas vivam a vida financeira também. Que não fiquem se afastando da vida financeira, deixando para depois e se corroendo com ela, né? E se doendo com ela. Então, para você acessar um pouco mais do seu próprio ser, do seu próprio interior, entrar em contato com a sua vida financeira, resgatar o seu amor pela sua vida financeira, pelas suas finanças, porque, veja, as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com a vida financeira. Mas o dinheiro é o que te acompanha do dia que você nasce ao dia que você morre. Sim. Então, você nasceu, minha filha, você já precisa de fralda, você já precisa de mamadeira, você já precisa de coelho, já precisa de roupa. Tudo isso é comprado com dinheiro. Você morre, precisa do caixão. É dinheiro. Você cremar, é dinheiro. Você velório, é dinheiro. Então, você está tentando se afastar de algo que está com você a vida inteira. Nasceu aqui, filha, precisa de dinheiro. Então, vamos entrar logo em contato com isso, vamos resolver essa questão, né? Não deixa mais isso para depois, porque quanto antes você resolver a sua vida financeira, o seu elo, o seu vínculo, o seu relacionamento com o dinheiro, o quanto antes você vai ter independência, autonomia, vai encontrar a sua autoconfiança, vai acreditar em você mesmo, vai gerar renda e vai ter independência financeira.
que vai trazer para você uma série de outros benefícios na vida. Para você me acompanhar, você pode me acompanhar lá no meu Instagram, Juliana Campos Oficial. Você pode me acompanhar no canal no YouTube, que tem muito conteúdo para vocês, tem centenas de vídeos lá para vocês, vocês podem aprender bastante lá. Meu canal no YouTube, Juliana Campos Oficial, Mente Rica. E é isso. YouTube, Instagram, será que tem mais alguma coisa? Esqueceu de uma. Talvez possa ter alguém que queira que você mande um abraço. Ai, um abraço para todas as mulheres. Tá vendo? Hoje, no Dia das Mulheres. Mulher, nós somos mártires e somos as mais importantes. Nós temos um dia só para nós. Quem tem dia só para si, ou foi mártir, ou foi uma pessoa muito importante. Sim, com as certeza. mulheres são os dois, né? Porque nós tivemos uma luta para conquistar o nosso espaço hoje e ainda temos muito a conquistar. O respeito por você mesma, amar-se, acolher-se e, primeiramente, respeitar a você e, a partir disso, você construir a sua própria vida baseado no seu auto-amor, na sua autoconfiança. O meu abraço hoje é para todas as mulheres. Um Dia da Mulher que já está se encerrando, mas maravilhoso e pleno para você. Meu filhinho, para a minha família, para vocês todos que estão aqui nos acompanhando. Um forte abraço e muito obrigado por essa noite de hoje. É isso aí, pessoal. Mediante essa linda declaração, vamos ficando por aí, né? Bom, pessoal, eu quero aproveitar esse momento para falar da Dama Salgaderia, a melhor opção em salgado fritos e congelados de Rio Preto e região. E eles também atuam com o seu buffet itinerante. Então, para sua festa, confraternização, bate-papo, chama Damas, tá? E eu também quero aproveitar esse momento para mandar um abraço e para todas as mulheres do Brasil, em especial para minha mãe, para minha avó e para minha namorada, tá? E também agradecer ao meu amigo Rodrigo Beijo, da barbearia Vikings. É isso. Aí sim, tá tudo vendo? certo então. Então vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Vamos Pessoal, que vamos. até Tchau. mais. Até mais. semana que vem. Um abraço. Abraço.